Agora a gente vai sair de Teresina e vai até Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes deve ser o relator da ação da AGU, a Advocacia Geral da União, contra a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, que aconteceu pelo Congresso Nacional na semana passada. A judicialização do decreto que derrubou o aumento sobre o imposto culminou em um tom mais elevado da oposição ao governo Lula no Congresso. E como uma espécie de retaliação, a oposição declara que fará novos pedidos de convocação para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prestar esclarecimentos ao Legislativo, além de continuar com a obstrução total na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ou seja, Tárcio, movimentação intensa que faz com que tensione ainda mais essa relação tão delicada do Congresso com o STF. Verdade, Lívia. Foi uma mensagem dura do Congresso a Lula. Na Câmara, por exemplo, Lula não conseguiu 100 dos 513 votos. E agora o presidente estica a corda ao acionar o STF e buscar uma saída judicial, ao invés de tentar criativamente buscar outras medidas de arrecadação. Então, a previsão e o que se apresenta no cenário para o presidente é um contexto de ainda mais beligerância, ainda mais complicação junto ao Congresso. E essa briga toda tem um ponto como o central: a aplicação e a execução de emendas que ainda enfrenta no STF uma dificuldade em sua transição e aplicação junto à Suprema Corte. Até porque quando a gente percebe as votações, quando é de interesse desse centrão, que não é mais nem ideológico, a gente não coloca nem no escopo de ideológico de PT, PP, esquerda ou direita, é um centrão que obstrui a boa execução de qualquer governo. Inclusive, Bolsonaro sofreu isso, o presidente Temer sofreu isso, a presidente Dilma sofreu isso em grande escala, culminando no impeachment. Então, assim, é uma sequência de coalizações que tá uma bola de neve, tá muito difícil de fazer qualquer execução salutar do Executivo Federal em meio a essas circunstâncias. E o coordenador da bancada, o deputado Merlong Solano, comentou sobre esse assunto, que ele é um deputado petista e um ferrenho defensor dessa política fiscal que deve ser discutida pelo STF. Eu entendo que está correta a decisão do presidente Lula recorrer ao Supremo Tribunal Federal nessa questão do IOF. O Congresso Nacional, exorbitando suas atribuições, rompendo o equilíbrio entre os poderes, invadiu as competências do Poder Executivo, a quem cabe regulamentar o imposto sobre operações financeiras. Isso está escrito de maneira muito clara na Constituição Federal. Dentro dos parâmetros legais, compete ao Poder Executivo ajustar o IOF um pouco para cima ou um pouco para baixo, de acordo com as necessidades de regulamentação das operações financeiras. E assim procedeu o governo Lula. Então é inconcebível que uma maioria ciosa de privilégios por parte do setor financeiro e dos bilionários brasileiros desobedeça a Constituição brasileira, invada as competências do Executivo e anule um decreto do presidente a respeito do IOF. Nestes casos, nas democracias, cabe recurso ao Poder Judiciário, a quem compete dirimir as dúvidas e os conflitos de ordem legal. Então, não se trata de uma guerra do presidente Lula com o Congresso Nacional, trata-se sim de defesa de um dos princípios da democracia, o equilíbrio entre os poderes. E o presidente Lula está no seu papel de defender as atribuições que a Constituição brasileira confere ao Poder Executivo. Deve ficar cada vez mais complicado. E contextualizando brevemente, o ministro Moraes ele foi escolhido pela AGU como relator porque ele também é um relator de um projeto que o PSOL levantou sobre esse assunto e que o próprio Congresso também, o PL, levantou sobre o imposto sobre operações financeiras. Então ele já estaria dentro desse escopo de discussão. Agora, voltando para o Piauí.